Seja bem-vindo ao canal Esporte Clube Corinthians Paulista 1910. Vai, Corinthians! A torcida invadiu, fecharam o portão, ninguém entrava, ninguém saía e foram conversar com o estádio. E tem áudio aí nesses vídeos, Renato? Vamos colocar aí essa manifestação das principais torcidas organizadas do Corinthians que se movimentaram e foram lá para Parque São Jorge. Vamos ouvir aí. Aí chegou a polícia, depois de uma hora, deu uma aliviada. Aí já tá mais tranquilo, né? Não foi na hora da invasão. Cara, na minha leitura, o que está acontecendo no Corinthians é uma coisa, sim, o que está em jogo é o poder. É o poder político no Corinthians. E vários atores estão envolvidos. E agora chegaram novos atores nessa situação que querem participar da vida do Corinthians. E para poderem novos atores participarem da vida do Corinthians, tem que haver uma mudança no estatuto, que é uma das principais reivindicações da torcida organizada, que o sócio torcedor possa ter poder de voto. Acho que essa é um grande mote dessa história, apesar de muito questionamento em relação à administração, finanças, desempenho que vem acontecendo no clube, mas o fundo por trás de tudo isso é uma disputa política, porque um novo ator, representado pelos torcedores, eles querem entrar nesse jogo político e para poderem fazer parte desse jogo político são duas situações. Ou, nesse momento, ou se filiam ao clube, cumprem todos os trâmites para poder se candidatar, depois de sócio do clube, se candidatar ao conselho, vencer, ser eleito conselheiro, depois de mais 2 mandatos como conselheiro, tentar a presidência do clube, ou se tiverem um número significativo de conselheiros, terem força no conselho deliberativo, que é o órgão do clube que tem poder para mudar as regras eleitorais do Corinthians. Então a gente está vendo aí uma disputa política muito grande como pano de fundo, além da má administração, mas na verdade a gente está vendo quem é que vai mandar no Corinthians nas próximas décadas, quem vai mandar no Corinthians. Ou o clube se transforma em SAF antes que isso tudo aconteça, mas parece que não é a vontade, ou nós vamos ter uma mudança no estatuto que vai depender de todo o trâmite político que existe, todo o trâmite burocrático que existe dentro da estrutura do Corinthians. Na visão de vocês, o que acontece? É por aí esse desenho ou é apenas uma insatisfação com o momento econômico, financeiro e desportivo do clube? Esportivo fica difícil falar porque não era um campeonato paulista agora, né? Mas enfim, são N coisas que estão fazendo esse tipo de movimentação. Além dessa história política, quem fica, quem vem, quem sai, é um desgaste para o clube enorme. Ô Fernandinho, eu acho que é legítimo, né, esse movimento do torcedor de buscar espaço. Bom dia, nação corintiana, aqui quem fala é o dono do canal, o meu nome é Wagner, prazer, obrigado por vocês estarem assistindo esse vídeo. Rapaziada, eu peço um favor para vocês, mesmo vocês não gostando do vídeo ou achando algum defeito no vídeo, pô, cara, não deixa de se inscrever no canal não, dá essa moral aí pra gente. Preciso chegar nos 1000 inscritos no canal, pro YouTube começar a recomendar os meus vídeos. Então dá essa ajuda aí, rapaziada. Eu prometo que aos pouquinhos eu vou melhorando aí a qualidade e vou sempre mantendo a nação corintiana informada das principais notícias do Corinthians, tá bom? Continue assistindo o vídeo aí, não se esqueça, dá um like, se inscreva no canal e é nóis, vai Corinthians! Político dentro do clube, né? Principalmente o sócio torcedor, o fiel torcedor, esse que participa diretamente, que a gente vê, tá todos os jogos lá, mais de 40 mil, há não sei quanto tempo já o torcedor ajuda o clube, ajuda o time, botando dinheiro na conta. Hoje não temos essas contas bloqueadas, né, com relação à renda, então é dinheiro que entra todo jogo do Corinthians em casa, e o torcedor cansou, né? Depois de ver uma situação dominar o clube por 16 anos e arruinar o clube, ter esperança de que a oposição pudesse fazer algo diferente, que também não fez, né? Continuou endividando o clube. Eu acho que o torcedor cansou, né, de ver que realmente, independente de situação ou oposição, a política é a mesma. Ninguém pensa na instituição, pelo contrário, as pessoas só prejudicam ainda mais uma instituição desse tamanho, centenária, né? E o torcedor quer fazer parte agora. Está no seu direito de reivindicar até o uso do voto também como sócio torcedor, para que ele possa decidir o futuro do clube. Já que quando está ali dentro os associados que votaram, que é uma quantia insignificante, né, para o tamanho do Corinthians, da instituição, dos torcedores, é insignificante você falar ali de 4 mil votos que decide o futuro do... O problema é que legalmente eles estão amparados. Eu sei, legalmente é isso que o torcedor está reivindicando, essa mudança do estatuto, né? Como a gente já tem o Inter de Porto Alegre, né, o sócio torcedor já vota, não sei se tem outros exemplos por aí. Grêmio também? Grêmio também. Então eu acho que é legítimo esse pedido, essa reivindicação do torcedor por tudo que ele está vendo acontecer no clube, né? O Corinthians é o clube mais endividado do futebol brasileiro, está perto de bater 3 bilhões de dívida. Eu acho que é muito difícil hoje, né? Até ser administrado, para mim, é algo que não tem mais como você recuperar. Acho que vai ter que partir para uma empresa, um outro tipo de administração, porque a gente viu sucessivamente, né? Já tem 16, mais 2, agora 1,5, né? Quase 18 anos já. E a gente só tem visto a ruína do clube cada vez mais. Depois que veio o Mundial, o Corinthians andou para trás. Deveria ir para frente. E você falou da questão financeira dos clubes. Saiu um relatório ontem da Galápagos, que é uma instituição de investimento junto com outra empresa, que é assustador o tamanho da dívida dos clubes. É tudo insolúvel, é impagável se você levar na prática e colocar na realidade do mercado. Mas enfim, só para ilustrar. Souza, como é que você está vendo essa movimentação, essa briga de poder que a gente está vendo no Corinthians? Fernandinho, eu disse, boa tarde, né? Eu disse desde o ano passado que esse movimento que o torcedor corintiano ele vem tomando à frente é importante, porque às vezes o torcedor só se importa com aquilo que está acontecendo dentro de campo.
né? E o campo, às vezes, mascara uma má administração, e é isso que a gente está vendo hoje, não só no Corinthians, mas na maioria dos clubes brasileiros. Então, quando você tem um movimento como esse, e o que a gente espera aqui, como comentarista, como um cara que analisa, é que esse movimento continue em outros ambientes. Porque você tem que cuidar. Você vai a campo, você bota 43 mil pessoas todos os jogos, e você vê o dinheiro, esse dinheiro, ao invés de ir para o clube, administrar o clube, vê ele saindo, escorrendo para outro lado, o torcedor, uma hora, o torcedor cansa. Eu falo, tudo que é pacífico no futebol, eu não gosto quando parte para violência, por tudo aquilo que a gente até não gosta. Então, quando é dessa forma, a gente parabeniza, né, de uma forma pacífica, que o torcedor tente mudar algo que é muito difícil de mudar no futebol, que é o estatuto, tirar o poder da mão de algumas pessoas e deixar na mão de quem verdadeiramente ama o Corinthians. Essa é a verdade. O que a gente vê é o clube sofrendo. Essa é uma questão. Hoje em dia, você tem que ter quem ama ou quem sabe fazer, quem sabe administrar. Às vezes, no caso do Corinthians, ninguém sabe administrar, então tem que tomar quem ama. Até chegar ao ponto de chegar alguém, porque assim, de verdade, Fernandinho, a gente está falando em SAF. Quem vai querer investir o dinheiro no Corinthians hoje da forma que é? Se você faz uma coisa errada... O Corinthians ainda é um ótimo negócio com todos esses problemas. Eu sei que é um ótimo negócio, mas assim... Se arrecada 1.200, a chance de arrecadar o dobro é rápido. Ô, Fernandinho, mas a torcida do Corinthians, como outras torcidas, ela é muito atuante. Você imagina, você é o John Textor que faz isso no Corinthians aí, ele vem num jogador que o corintiano gosta. SAF é isso. Ele compra um jogador aqui e se tiver um valor a mais, ele vai vender. É um jogo de negócios. Então você faz um negócio desse, você imagina essa torcida como é que vai ficar. Mas e se não tiver alternativa financeira? A questão é... Como vai sobreviver? Ninguém vai pôr dinheiro se não manda. Eu acho que está partindo do grande ponto, que é tentar tirar o poder da mão de algumas pessoas. Isso é importante. Eu falei aqui há uns meses atrás que é importante o torcedor corintiano ver tudo que está acontecendo, aproveitar todo esse mal que está acontecendo para tentar mudar alguma coisa, entendeu, Fernandinho? Nicola. Eu fico me perguntando a tragédia da imagem do Corinthians diante de tudo isso. Foram 2 vezes nos últimos 3 dias que a polícia foi acionada para ir ao Parque São Jorge. No sábado, num dos dias mais tristes da história do clube, com Augusto Melo tentando claramente um golpe. Logo, Augusto, que passou anos ou meses afirmando que estavam tentando um golpe contra ele arquitetou um golpe com a ajuda da primeira secretária do Conselho de Administração, o Conselho do Interno do Corinthians. O golpe não foi adiante, mas houve uma situação que o presidente interino do clube disse que não queria ir ao banheiro com medo de pegar no lugar dele. Ele precisou colocar um policial para sentar na cadeira dele enquanto ele foi ao banheiro. A gente ri, Augusto comprou a cadeira, a gente ri, mas é de nervoso, porque isso é muito sério. A gente está falando do segundo clube mais popular do país, do clube que mais arrecada na principal cidade da América do Sul. E esse é só um dos casos, né? Ontem, a invasão, a informação exclusiva importante. Ontem, todos os novos diretores do Corinthians ficaram concentrados no Parque São Jorge, tentando solucionar esse problema com invasão de torcedores. Os novos dirigentes das categorias de base não puderam ir ao CT. E lá no CT estava programada a renovação de contrato de um menino chamado William, zagueiro de 19 anos de idade, que é titular absoluto do Sub-20. O contrato dele acabou e ontem estava tudo preparado para assinatura por parte dos dirigentes da renovação. Ninguém da diretoria foi ao CT por conta dessa confusão. A renovação não foi assinada e o menino fez uma postagem nas redes sociais se despedindo do Corinthians. Está sem contrato, a menos que exista uma reviravolta, o William não deve mais jogar no Timão. É um prejuízo causado por essa invasão. Mas esse tipo de comportamento, que mensagem passa? Pô, quem vai assumir o time dessa maneira? Ágil, não ágil? Estão preparados, se isso acontecer, para assumirem um orçamento bilionário, gestão bilionária? O que ideia que passa é que tem mais gente por trás articulando essa história. É que a política do Corinthians não permite que exista, que a coisa vá pra frente. Só para explicar. E não é no Corinthians, isso vale para quase todos os clubes, tá? Ninguém quer largar o osso. Você quer se tornar presidente do Corinthians? Para você ter chance de se eleger, você vai precisar fazer associações. Com o grupo do Veloso, com o grupo do Souza, com o grupo do Fernandinho. Depois de eleito, esses caras que te apoiaram, eles vão cobrar cargos. E aí você não vai colocar à frente da diretoria de futebol, de marketing, do financeiro, os melhores caras. Você vai colocar os caras que garantiram mais votos para você. E dessa maneira, de forma amadora, que os clubes são dirigidos. Parece e aí um país que eu conheço. Pois mas o futebol brasileiro, os clubes brasileiros, são reflexo do que acontece, por exemplo, em Brasília. Você tocou no ponto correto. E aí a coisa não é profissional. Eu não escolho o melhor para trabalhar. No ano passado, o Corinthians contratou o Fred Luz como CEO. O Fred Luz foi o responsável por profissionalizar. Pagaram a energia do cara. Por profissionalizar o Flamengo. O cara pediu para sair porque não conseguiu trabalhar. Botaram ele para fora. Ele foi legal para não criar problema, ele falou que pediu para sair. Porque ele não conseguia trabalhar. Ele pedia, reivindicava as coisas. Por exemplo, no ano passado o Corinthians tinha que escolher 2 empresas. Uma para tocar o fiel torcedor e outra para tocar o reconhecimento facial, que é uma exigência que tem nos estádios. Isso é junho, tem que ter. Pois é, isso. Tá vencendo o prazo. O Fred instituiu a necessidade de fazer uma licitação. Bom, vamos criar uma concorrência aqui. 5 empresas se credenciaram para cada uma dessas 2 atividades, o fiel torcedor e o facial. Dessas 5, 2 foram não excluídas, mas foram descartadas, foram rejeitadas não pelo Fred. atendiam os termos do edital. Falta de experiência, valores muito altos. Quais foram as escolhidas pelo Augusto? Parece um outro país que eu conheço. Quais foram as escolhidas pelo Augusto? As 2, Reloso. As duas que foram escolhidas acabaram sendo as 2 que negociaram. Outro dia comemoraram que fizeram um acordo com o estacionamento, que é do Corinthians, que vão ter 30% agora do que arrecada o estacionamento. Estavam soltando o rojão. Porque há 11 anos o Corinthians não arrecada R$1 com isso. Não, mas, cara, como é? Entra com uma ação, meu irmão, isso aqui foi errado, tá lesando o clube, ninguém vai pro confronto. É só papo. Fala sobre. Não, eu acho que a frase do Veloso ela é perfeita. O Veloso falou que a política do Corinthians é quanto pior, melhor. Quando vão pensar no clube? Querendo que vire SAF, né?
Então, deixa alguém o quer que vire SAF, fique um lado quer que vire administrado, SAF e a aí tem que torcida virar já SAF. disse que não quer que vire SAF. Não quer, mas não vai ter isso é solução. consciência. É a única Quem saída. vai pôr dinheiro Vai ter para solução. trabalhar com uma pressão? É isso que eu tava falando. Ou a torcida vai ter que ver em quem comprar o time que está fazendo algo em prol do Corinthians. Porque aí vai acontecer o quê? Qual órgão que dói mais no ser humano? É o bolso. E o dono, por exemplo, o Texas, se ele fizer besteira, ele vai pôr o dinheiro do bolso. Se bem que a nova Lei Geral do Esporte diz que o dirigente que entrar no clube para assumir e deixar dívida ou má administração, ele tem que pôr do bolso. Eu estou para ver isso acontecer. Também. Mas pode ser penalizado e pôr do bolso. Tô pra ver. Bom, vamos aproveitar, ouvir os personagens de ontem dessa situação. Vamos começar vendo o pessoal da torcida, o que eles queriam com essa chegada e com essa invasão no Parque São Jorge, que foi uma invasão, apesar que o presidente disse que foi uma Ocupação. Pois é, a língua portuguesa é linda por causa disso. Né? Vamos ouvir o Alê, que é o presidente da Gaviões da Fiel. Vai analisar todos os contratos, se for bom para o Corinthians vai seguir, se não já era, acabou jogador, filho de empresário, filho de patrocinador, acabou isso, segundo ele, se ele não cumprir, estaremos aqui novamente, falando que toda semana estaremos aqui, não é só nós, a torcida organizada, esse protesto teve corintiano, sem ser de torcida, teve sócio do clube, o Corinthians tá de saco cheio, esse modelo democrático aqui, onde 4 mil pessoas decidem o futuro do Corinthians, está ultrapassado, a força aqui do portão para fora, se entrar, os mais tarde já falou que é a favor da reforma do estatuto, então já temos mais um aliado em relação a isso, chegamos no limite que jogadores estão falando que essa guerra interna aqui, essa política interna, está atrapalhando no campo, se não entrar numa política, a gente vai colocar todo mundo numa sala, só abre essa sala depois que se resolver. E essa guerra política, vocês vão debater essa guerra política quando for no momento de eleição. Agora é o momento do Corinthians respirar. Aí o presidente da Gaviões da Fiel, na real, ele está fazendo o papel que os conselheiros deveriam ter feito. Sim. Porque deixaram acontecer, como o Veloso disse, estão indo para quase 18 anos, e eles estão fazendo o papel, o Alê como porta-voz aí da torcida, estão fazendo o papel que os conselheiros deveriam ter feito. Fiscalizar, organizar, questionar, porque é tudo sempre, tá tudo certo, não mexe comigo, não mexe com você. Talvez a ação, ela seja válida pela intenção. Eu não sei se a forma é adequada, mas talvez seja a única forma encontrada nesse momento, porque a gente está chegando numa situação de ruptura. A gente está chegando numa situação que não há mais o que fazer, a não ser para situações extremas, como vive o Corinthians, medidas extremas são necessárias. E essa atitude das torcidas organizadas é uma medida extrema porque o momento é extremo. Então isso talvez até se justifique. Eles estão fazendo o papel fiscalizador que quem deveria ter feito nos conselhos responsáveis lá pelo Corinthians, de fiscalização, de orientação, não fizeram. Sempre disseram amém. E quando não aprovaram contas com restriçõezinhas pequenininhas, que parece um outro país que a gente vive, que a gente conhece. Enfim, você queria falar alguma coisa? O Alê chega a citar categorias de base, né? O caso Vaidbet se tornou um caso policial com com indiciamento por 3 crimes pro Augusto. Esse foi o O agotador. juízo da Vaidbet, eu só interrompendo, Nicola, era PixBet antes. 40 milhões de reais de multa. Tinha que pagar e seria a Vaidbet que pagaria. Já está em quase 60, porque está uma ação na justiça, porque ninguém pagou a PixBet, ela acionou o contrato e vai explodir logo mais uma dívida. É que a base é um negócio assustador, Fernandinho. Foram 87 contratações para sub-17 e sub-20 em um ano e meio. Tinha mandado embora, tinha Pois- 150. Não, desses jogadores. 87, É profissional. desses 87, Fernandinho, 20% já nem estão mais no clube. E entre os 87 reforços, tem filho do patrocinador Master, tem um menino que era lateral, que era goleiro até o ano retrasado e foi contratado pelo Corinthians como lateral esquerdo. Tem um jogador que foi... Transforma esse. Esse é polivalente. Tem um jogador que foi Esse cara custa mais caro. Esse cara custa mais Tem um caro. jogador que foi dispensado da base do Corinthians em janeiro depois de nunca ser utilizado e que volta alguns meses depois com um contrato Ah, profissional. o Botafogo tá trazendo o gatito de O bola. cara era linha e virou goleiro, não é assim? Não, pode ser. Lateral eu esquerdo, acho que é o contrário pode ser. essa Lateral história, esquerdo, mas é isso. não. O absurdo, virou goleiro, o é isso aí. absurdo continua sendo grande. É, lógico. E o outro que foi dispensado em janeiro, sem nem ter estreado na base, e volta meses depois com um contrato profissional. Enfim, tem muita coisa que precisa ser explicada, cara. Não, o entidade torcedor aí, tem fazer toda a contrato razão. E a representatividade das organizadas é muito grande no Corinthians. Tem uma relação diferente com os outros clubes. Tem. Eles resolveram tomar esse tipo de posicionamento, estão cobrando. A situação é que esse tipo de situação está crescendo, está se avolumando de uma maneira. Tomara que continue dessa forma calma, tranquila, pacífica, porque a situação do Corinthians, eu cheguei, estão empurrando com a barriga para ver que solução vai aparecer. Se vai pintar aí alguma coisa do governo, um financiamento de dívida, porque os torcedores não querem SAF, eles já se manifestaram. E economicamente não existe outra Não alternativa. existe outra alternativa. Não existe. Não existe mais. Eu não sei como, porque uma hora não vai dar mais para empurrar com a barriga. Porque aí começa a entrar Transferban de FIFA, começa a também ter aquela organização de dívidas do Corinthians, parece que foi rejeitada. Então, tem um momento. Judicial? É. A recuperação judicial está sendo questionada por algumas situações lá dentro. Falaram que ela tinha sido aprovada, agora parece que ela está sendo questionada. Então, cara, uma hora não vai ter mais como não pagar, não fazer, ou ter um time competitivo. Vai ficar difícil, cara. A resposta tem que ser rápida. E o Stabile assumiu o comando do Corinthians na noite da segunda-feira da semana passada, né? Depois do afastamento do Augusto. E aí ele vai no caixa e constata que não tinha dinheiro nenhum. Ele tinha na semana passada 2 enormes problemas para pagar, um do Profut e outro também ligado a órgãos do governo e dívidas, né? Essa grana foi resolvida. Você faz refis. Isso. E se você não paga, você perde uma série de benefícios. Não, você tem que pagar o que você tinha com juro e multa. Pois é, e aí, para essa semana, o problema era o pagamento dos salários. E aí, no apito final, inclusive, surgiu a informação de que o Corinthians recorreu a uma antecipação de receitas do Paulistão. Na verdade, houve um empréstimo
empréstimo com garantias da cota do Campeonato Paulista do ano que vem. Mais uma vez, a maravilhosa língua portuguesa. Pois é. Não há que adiantar o dinheiro, pedir um empréstimo, mas eu te dou a garantia do dinheiro que eu tinha isso. para receber. Isso que acho que o torcedor está cansado. É muito lero, os caras não aguentam mais. Chega, não cola, não engana mais. Exatamente. Acho que a indignação da torcida passa muito por isso. Eu acho que os caras não estão nem tão preocupados, pelo que eu ouvi aí do Alê, não estão nem preocupados com o desempenho em campo, eles estão preocupados com a sobrevivência Mas estão do sim, clube. estão também. Mas o porque clube, sabe acho que uma coisa? as coisas se suplantaram. Mas uma coisa também tá ligada à outra, Fernandinho. Um clube quebrado, sem perspectiva financeira, vai afetar diretamente dentro do campo. E o torcedor vai lá para ver o time dentro de campo. Então, claro, o futuro do time, eu não tenho dúvida nenhuma, que também está em pauta, está em jogo, por toda essa confusão e essa desordem financeira que está hoje a situação do Corinthians. Tem que fazer uma escolha, como o Flamengo fez há um tempo atrás. Ou futebol ou pago conta. Mas tem que chegar um cara, né? Eu acho que o Corinthians... E aí, corintiano, o que você acha? Deixe a sua opinião nos comentários. Acione o sininho para novos vídeos e se inscreva no canal.